Olá, boa tarde. Eu me chamo Mônica Lima. Estou cursando a disciplina de Eletricidade Aplicada, ministrada pelo professor Fausto Lucena, tá? Que me passou a missão de fazer uma mini aula sobre o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, tá? Então, vamos à introdução sobre o que significa esse sistema de proteção contra descargas atmosféricas, o SPDA, a sigla SPDA, tá? Ele é conhecido como para-raios, né? Vulgarmente, popularmente, como para-raios, tá? Ele tem o objetivo de proteger danos às edificações comerciais ou residenciais, a pessoas, a animais, a eletrodomésticos, a equipamentos, basicamente uma pane ou até mesmo uma pane em sistemas eletrônicos ou até mesmo morte de indivíduos, né? Eu tenho até um exemplo na minha família que aconteceu, não com familiares, mas com pessoas que trabalhavam para minha família, que foi alvejado por raio, né? Então, assim, é bem complicado, é bem complicado mesmo. Esse sistema, ele deveria ser colocado em vários lugares, que evitaria muito acontecimento que a gente pensa que é incomum, mas é mais comum do que a gente imagina, né? Então, nós temos 3 métodos de dimensionamento, que são eles: método de Franklin, método da gaiola de Faraday e o método da esfera rolante ou esfera fictícia, tá? Nós vamos falar agora um pouco sobre cada um deles. Então, vamos começar pelo método de Franklin. Esse método, nós vemos ele mais vezes, né, diariamente, porque na nossa região nós temos basicamente edificações de pequeno porte ou de médio porte. Então, nós vemos com maior frequência. Esse método ele foi inventado pelo Benjamin Franklin em 1706 a 1790. Nós temos o exemplo que eu já dei, né, que é a proteção de edificações de pequeno porte. Pequeno porte que eu digo é de 10 metros até 20 metros. Esse método, ele atende muito bem, tá? Então, assim, os componentes desse método são o captor que tem uma ponta, né? Uma ponta não, 3 pontas. 3 pontas de metais, que é de aço. Deixa eu ver aqui, que são compostos por 3 pontas pontiagudas, né? Em sua extremidade. Hastes de metal, que pode ser de cobre, alumínio, aço inoxidável ou galvanizado. No caso, ele dirige essas descargas elétricas para o solo, né? Então, é basicamente isso. Eu tenho até a figura aqui, mas eu não consigo virar o celular. Então, aqui, eu vou mostrar no final, porque eu não tô conseguindo virar a tela do meu celular com o vídeo rodando. Por isso que eu tô filmando primeiro assim, depois eu vou mostrar detalhadamente foto a foto, né? Porque o professor pediu para que eu desse a aula, creio que ele queira, né, visual. Então, no final eu vou mostrar a foto de cada um dos métodos e como elas vão ser aplicadas, né? Então, vamos lá. Então, vamos para o método da gaiola de Faraday. Esse método ele foi inventado por Michael Faraday em 1836.
Ele é conhecido também como método das malhas, né? Esse efeito da blindagem eletrostática, né? Eu vou mostrar, como eu falei, eu não tô conseguindo mostrar a foto porque eu não consigo virar a tela, mas no final eu vou mostrar melhor, então vou só falar agora e depois eu mostro as figuras, né? Então esse método ele é indicado para altura superior a 20 metros, ou hospitais, ou fábricas, né, que não podem ficar sem energia elétrica, ou fábricas que mexem com líquidos inflamáveis, tá? Então esse método ele é bem mais eficaz, né? Esse sistema é formado por condutores horizontais interligados, como uma rede, né? Então ele vai pegar todo o teto de fora a fora, vai pegar o teto de fora a fora com várias linhas, né? Com várias linhas, especificadamente todas até, né? Com ligamento até o aterramento. Basicamente todos têm a mesma linhagem, né? Só o método de aplicação, o método de aplicação e de alguns componentes que são diferentes, mas é a mesma ideia, o mesmo objetivo, né? De proteção. Então vamos para o terceiro e último método, o método da esfera rolante, tá? Esse método, ele é considerado o método mais recente, né? Que ele é a evolução do primeiro método que nós vimos, que é o método de Franklin. Ele é desde a década de 80. Ele é conhecido também como proteção eletrogeométrica, tá? Ele é usado para a proteção das linhas de transmissão de energia, placas de aquecimento solares, painéis de propaganda, entre outros. Consiste em fazer rodar uma esfera fictícia com raio determinado pela norma, né? Nós vamos falar um pouco mais à frente também sobre essa norma, em todos os sentidos e direções, sobre o topo e fachadas da edificação. O objetivo de fazer com que os captores lançados impeçam que a esfera toque a edificação. É constituído por uma combinação qualquer de hastes, cabos esticados, condutores em malha e elementos naturais. Então, no caso, são conjuntos 3x3, né? São 3 rodas, né? Captores de solo e um captor isolado, né? Ele é apoiado entre o solo e o elemento. Bom, como faz e quem pode fazer o SPDA? Então, você, professor, é um engenheiro elétrico, creio eu que passou isso, achei muito interessante, não sabia como que funcionava, e lendo isso aqui, eu achei bem legal, assim, bem interessante, que a gente tem certas coisas que a gente nem imagina e às vezes não tem curiosidade de pesquisar. Então, assim, esse método ele é realizado por profissionais habilitados pelo CREAS, né? Exceto técnicos, né? Especificadamente, dependendo do projeto, dependendo da dimensão do projeto, da edificação, porque cada uma edificação ele exige que seja feita uma vistoria, né? Que seja feito um projeto, e cada projeto ele vai ser específico para aquele tipo de edificação. Não tem como dizer assim, tal tamanho vai ser tal projeto. Às vezes depende muito do tamanho, porém a eficácia que aquele projeto precisa ter, a eficiência que ele precisa ter vai ser de um método, vamos supor, o método de esfera rolante, que são os mais eficientes, que são os mais recentes. Então, assim, isso varia muito.
de acordo com a análise de risco, com que todos os parâmetros que tem que ser feito, né? Então, primeiramente, é feito com o profissional habilitado do CREAS, tá? Exceto técnicos. Primeiro, é feita uma análise de risco, de acordo com a norma regulamentadora da ABNT NR 5419 de 2015, tá? Normas estaduais e municipais, porque normas estaduais e municipais, que dependendo do município, tem coisas que, vamos supor, aqui no Pará não é obrigatório, que já no Ceará é obrigatório, né? Eu pesquisei isso e vi que no Ceará tem alguns edifícios antigos, né? Que são alguns edifícios antigos que são patrimoniais, que são coisas, né, de museu, essas coisas assim, que é obrigatório ter o para-raio, é obrigatório ter o SPDA. Então, assim, já no Maranhão às vezes não é. Então, tem que se ter todo um estudo, né, de acordo com normas estaduais, municipais, de acordo com a norma da ABNT. Então, tudo isso tem que ser feito um levantamento prévio, né, com esse profissional habilitado e experiente na área, tá? Porque dependendo da forma que fizer, não vai adiantar, não vai ter eficiência, né? Não vai alcançar o objetivo que a pessoa que contratou queira. Então, essas licenças têm que ser feitas, né, por eles. O Corpo de Bombeiro libera um documento e esse documento é enviado para a prefeitura para que haja a liberação desse é como se fosse um alvará, né, de licenciatura para que possa fazer esse projeto. Então, no caso, projeto, laudos, perícias, instalações. Já a instalação pode ser feita pelo técnico, né? São feitos pelo técnico por uma pessoa que tenha feito um curso, né? Que tenha feito um curso, seja habilitado, que faça com segurança, que tem a NR35, dentre outros. As manutenções e inspeções semestrais, anuais e bienais. Isso é muito importante, porque de acordo com o que eu li, né, eu tenho visto muito assim, que dependendo do local, dependendo da cidade, tem cidade que tem maior incidência de raios, tem cidade que não tem tanta incidência de raio. Então, de acordo com o que eu li, pesquisei, eu vi que varia muito de região para região essa inspeção. Eles colocam semestral, anual e bienal. A semestral eles colocam que é obrigatório pelo menos uma inspeção visual, né? Para que o técnico ou o engenheiro vá e faça essa inspeção visual para saber se tem algum dano, para saber se algum cabo foi danificado para trocar, né? Então, tudo isso é posto em análise. Então, assim, o que foi nos solicitado foram os tipos, nós já falamos sobre os tipos, né? Recapitulando, que é o método de Franklin, o método de gaiola de Faraday e o método de esfera rolante. Falamos sobre como faz e quem pode fazer o SPDA, né? Ficou bem claro para mim, assim, espero que tenha ficado bem claro também no vídeo. E agora falta somente as aplicações. As aplicações, eu coloquei as fotos aqui, eu vou colocar no final do vídeo para melhor visualização. Mas as aplicações eu coloquei no meu slide,
galpões, instalações em empresas, instalações em postos de combustíveis. É muito importante ter, né? Eu creio que deve ser um dos pré-requisitos, além do ambiental, tem que ter do Corpo de Bombeiros. Eu creio não, tenho certeza que tem que ter, né? Porque é produto inflamável, então é indispensável em postos de combustíveis, em condomínios de prédios acima de 20 metros ou condomínio de médio, grande, de pequeno, médio e grande porte, tem que ter, né? Eu coloquei aqui também. Na agricultura, tá? Acontece também muitos raios que acontecem em rebanhos e que devasta assim um rebanho por completo, praticamente, né? Porque um raio, o que tiver próximo dele, o que tiver próximo, todos os outros que estiverem ali serão afetados também, tá? E assim, eu tive um questionamento comigo mesma, referente a aeronaves, né? Aeronaves, por quê? Né? Eu estava assistindo um filme e aí, como eu já tinha lido um pouco sobre esse tema, eu tive, né, essa curiosidade de saber como que funciona, como que funciona as aeronaves, né? Se tinha algum SPDA, se era um revestimento, se não era, por que não acontecia, né? Acontecia acidentes, só que com menor frequência do que a gente imagina, assim. Então fui pesquisar. Então, assim, foi bem interessante saber que tem todo um revestimento, né, no tanque de combustível, que já tinha acontecido um acidente devido à ocorrência de raio, né, uma descarga atmosférica nos Estados Unidos. Não lembro o ano que eu li, nos Estados Unidos, que tinha acontecido um acidente. No avião não chegou a cair, mas teve a fuselagem bem destruída, assim, do avião. E poderia sim ocorrer um acidente, por que não, né? Já que estava atingindo o tanque de combustível. E aí tive essa pesquisa, abriu minha mente também quanto a isso, que eu nunca tinha tido esse questionamento de saber como que funcionava, né? Que é o tanque tem todo um revestimento, que os eletrônicos, né? Que todo o painel do avião, ele é revestido por uma blindagem específica. Então, muito obrigada, professor, por esse trabalho. Abriu bastante a minha mente quanto a isso, nunca tinha pesquisado, nunca tinha assistido aula sobre isso. Então é isso. Vou agora, em outro vídeo, mostrar os slides que eu fiz e as fotos, tá? Porque eu achei melhor fazer assim visual e depois mostrar os slides, tá bom? Muito obrigada, espero que você considere. Foi feito de última hora, mas eu aprendi bastante, tá ok?